A fábrica de tintas Paris era uma filial de uma indústria francesa e funcionou de 1914 a 1953 no fim da Estrada Frois, quando foi transferida para Jacareí, São Paulo, mudando o nome para Tintas Castelo. Logo no início, ela apenas embalava os produtos que vinham da França, mas com a Primeira Guerra Mundial passou a fabricar tudo em Niterói mesmo. O túnel Roberto Silveira, o túnel velho, foi inaugurado com 3 faixas e mão dupla em 1961, para aliviar a Estrada Frois, que já não dava conta do trânsito. Em 1981, foi inaugurado o túnel Raul Veiga. O Campo de São Bento, Parque Prefeito Ferraz, se localiza em terreno que foi doado em 1840 pelo Mosteiro de São Bento. Projetado em 1850 pelo paisagista belga Arsène Potemans, ficou pronto em 1909. O estádio Caio Martins foi inaugurado em 1941 e no primeiro jogo o Vasco venceu o Cano do Rio por 3-1. O nome do estádio homenageia o escoteiro de 15 anos que, em um acidente ferroviário em Barbacena, recusou atendimento dizendo: "Há muitos feridos aí, deixe-me querer só. Um escoteiro caminha com as próprias pernas." O terceiro clube mais antigo da cidade, o Rio Cricket foi fundado em 1897 por um grupo de ingleses que moravam no Rio de Janeiro. Eles procuravam um espaço onde poderiam praticar o cricket e o tênis. Apenas em 1978, o clube teve um presidente que não tinha origem inglesa. Foi aqui que, em 22 de setembro de 1901, ocorreu a primeira partida de futebol oficial no estado do Rio de Janeiro. Em 1906, o clube participou do primeiro Campeonato Carioca de Futebol, ficando com a terceira. Aberta em 1952, a Avenida Amaral Peixoto facilitava o acesso ao centro da cidade, ligando a Visconde do Rio Branco a Marquês do Paraná, então Rua Diamantina. Onde antes era o Campo Sujo, o governador Oliveira Botelho e o prefeito Feliciano Sodré iniciaram em 1913 a construção da Praça da República, que devia ser o centro cívico da cidade, com a Assembleia Legislativa, o Fórum, Chefia de Polícia, Tribunal de Justiça. Com o desmonte de grande parte do morro da Rua Doutor Celestino, aterrou-se o antigo Campo Sujo e construiu-se a praça, que na época foi chamada de Dom Pedro II. A praça foi reinaugurada em 1927 pelo prefeito Manuel Ribeiro de Almeida, já com o nome atual. Em 1970, o governador Jeremias de Matos decidiu construir no local o Tribunal de Justiça do Estado, que nunca foi concluído. O escrito do prédio foi demolido em 1989, voltando à praça. A Câmara Municipal funcionou no prédio construído em 1913, que abrigou entre 17 e 75 a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, época em que o Rio de Janeiro é o Distrito Federal e Niterói é a capital do Estado. O transporte regular aquaviário na Baía da Guanabara foi iniciado em 1853, com a criação da Companhia de Navegação de Niterói, empresa privada que fazia o transporte de passageiros entre Rio e Niterói, utilizando 3 embarcações. Esta empresa foi sucedida pela Companhia Ferry, criada em 1862, depois substituída pela Companhia Cantareira e Viação Fluminense, fundada em 1869. Em 1946, a Frota Carioca assumiu o controle acionário da Cantareira, e 2 anos depois, a Frota Barreto passou a controlar a Cantareira e a Frota. Em maio de 59, um ciclo de greves, aumentos de tarifas e o péssimo serviço provocou uma reação violenta da população, que depredou a estação de Niterói, o estaleiro e até a residência dos proprietários da empresa. A solução foi a desapropriação da empresa, que passou ao controle da União. Em 67, o governo federal criou a STBG-SA, Serviço de Transporte da Baía da Guanabara, dentro do plano de estatizações então iniciado no país. O transporte de cargas e veículos foi extinto em 74, com a inauguração da ponte Rio-Niterói. Em 71, a STBG passou para o controle do governo estadual, sendo 2 anos depois criada a Conerj. Hoje em dia, o serviço está privatizado a cargo da CCR Barcas. Aqui no Largo de São Domingos, nós temos a antiga oficina da Cantareiras. Também havia uma doca de atracação nesse local. Na revolta das barcas, a oficina da Cantareira também foi atacada. Ela ainda continuou funcionando até ser definitivamente desativada em 1970. A partir daí, ela serviu de garagem de bonde e de garagem para CTC. A Capela de São Domingos foi erguida por uma descendente e herdeira de Araribóia, casada com um fazendeiro de açúcar que ocupava essa região. Gragoatá é uma bromélia outrora abundante no local onde hoje está o forte.
A data de construção do forte é controversa. Porém, em 1698, uma carta régia mandava pagar as obras ali realizadas. Não muito bem feitas, pois em 1701 o vice-rei mandou cruzava fogos com a bateria da Boa Viagem e com a bateria da Ilha de Bellegagnot. No entanto, foi desarmada em 1710 e não ofereceu resistência à invasão francesa no ano seguinte. Após a invasão, foi novamente rearmado, mas teve vários períodos de abandono nos anos. A única atuação digna de nota foi na Revolta da Armada, entre setembro de 1893 e março de 1894, quando unidades da Marinha se insurgiram contra o recente governo republicano. Em 1916, ele foi definitivamente desarmado. Itapuca significa pedra furada. A formação rochosa original foi parcialmente demolida para dar prosseguimento ao plano de arruamento de 1840, criando uma comunicação direta entre os bairros do Ingá e Caraí. A imagem da pedra furada é apenas conhecida através de duas pinturas, de Júlio Smil e de Antônio Parreira. A Pedra do Índio tem esse nome por causa de seu peculiar contorno. Infelizmente, muitas fotos são tiradas de um ângulo que pouco a favorece, para que apareça a praia. E Caraí significa água ou rio sagrado. Em sua região, existiam duas grandes fazendas, conhecidas como a Fazenda de Caraí, cujo dono era Stanislau Teixeira da Mata, e a Fazenda do Cavalão, do tenente-coronel Antônio José. O escoamento na produção era feito por mar, através do posto de atracação de Caraí, e por terra em direção à Praia Grande. Muitas das ruas do bairro só foram abertas depois de 1854. Entre 36 e 37, a Prefeitura, a imprensa e o Clube de Regatas de Caraí construíram em concreto armado um trampolim no meio da praia, projetado pelo arquiteto Luiz Fossati. O trampolim foi dinamitado no final da década de 60. A Estrada Frois, custeada pelo Major Luiz José de Menezes Frois, foi construída para facilitar o escoamento da produção da Fazenda do Saco de São Francisco. Segundo a pesquisadora Lúcia Serrone, a Estrada Frois foi construída por causa da mãe de Leopoldo Frois, que morreu quando eles moravam em Charitas, após a revolta da Armada. Não havia como buscar o corpo, então foram desmatando a estrada para o corpo poder chegar até a praia de Caraí, onde o coxo. Em 1909, ela deixou de ser apenas uma trilha e foi alargada. Estreita com muitas curvas, era de mão dupla até a construção do túnel velho. Além disso, o trole ainda passava por ali. Mas nada disso impedia que fosse palco de pegas. São muitas histórias ao longo dos anos, mas provavelmente a mais famosa era a curva do Pé do Eli.